Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de agosto de 2020. Medo de tudo, parte 0. Desde que o coronavírus surgiu, Maria Marques, 45, vive com medo. Tenho medo até de abrir a porta de casa, diz a pernambucana, que mora com a mãe em Perus, periferia de São Paulo. Afinal, a doença apareceu na TV há alguns meses, ganhou a cidade e logo alcançou seu círculo íntimo. Perdi amigas jovens, que de repente foram pro hospital e morreram, diz. Antes eu dormia mal. Agora não durmo mesmo. Acostumada a acordar às 5h30 para trabalhar como babá, ela sente falta da rotina, das crianças, teme pela vida delas e pela sua. Agora vivo trancada em casa, morrendo de medo. Sentimento inerente ao ser humano, o medo tem pé no instinto. Sem ele, a espécie teria desaparecido, pois os destemidos morrem mais que os medrosos, diz o psiquiatra Tito Paz de Barros Neto, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP e autor do livro Sem Medo de Ter Medo, segmento Pharma, 2016. Mas quando ele se exacerba, causando sofrimento constante e impactando a vida, dá lugar à ansiedade patológica, à fobia, ao pânico. O medo leva a um constante estado de alerta, o que afeta sono e alimentação, bagunça corpo e mente. O temor do coronavírus ocasionou, nos últimos meses, uma alta no número de pacientes em busca de ajuda. Barros deixou suas pesquisas de lado para focar neles. Muitos estão desesperados com a Covid, diz. Alguns reapareceram depois de anos, outros estavam bem e pioraram. Um deles me liga 6 vezes por dia de tanto medo de morrer, acabou indo ao pronto-socorro e voltou com medo de ter pegado a doença. Chegou a escrever um testamento. Antes, diz, sua ansiedade estava controlada. A pandemia foi o gatilho que deflagrou a crise. No livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre medo, na pergunta 941. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem que, o que está na natureza, é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso, e se tornam ateias ou materialistas. É assim que conduzem a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as devem queimar, sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser do qual deva temer o olhar. No livro Filosofia Espírita volume 19, o espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia afirma que o medo da morte procede de variadas fontes, que por vezes desconheces. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos quando do preparo da reencarnação, e que ainda não foram totalmente cumpridos. Todavia, esse temor à morte nasce igualmente da orientação errônea dada pelos pais, na crença do inferno, ou fogo eterno, enquanto o que existe realmente são as regiões umbralinas, para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Esse condicionamento apega-se ao sensível ambiente dos sentimentos e aflora na mente como visgo que faz sofrer os mais sensíveis. O Cristo é o vencedor da morte. Vejamos no seu Evangelho que ele disse que voltaria no 3º dia, e se fez visível depois do túmulo, para a alegria de toda a humanidade. A doutrina dos Espíritos, sendo a continuação dos ensinamentos de Jesus, focaliza, com ricos argumentos e práticas irrefutáveis, que ninguém morre. A vida continua em todas as direções do existir.
Muitos religiosos espiritualistas temem a morte, pelo que já falamos, pelo condicionamento do que aprenderam, pelos livros equivocados e pelas histórias de fantasmas que ouviram. Mas, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, aparece no cenário do mundo matando a morte. Por ele tudo é vida, e vida com abundância. As velhas religiões estão caducando, apegadas sempre a velhos conceitos. Como se encontram agarradas à letra que mata, se não se modificarem, o tempo se encarregará de destruí-las. Muitas delas já modificaram um pouco, devido a sentirem a presença do espírito imortal inspirando seus postulados pelos processos da mediunidade. Os teólogos dos velhos campos da fé estudam o espiritismo e, se o condicionamento é lei universal, principalmente o condicionar o bem, eles estão sendo envolvidos na verdade sem o pressentirem, e o resultado se encontra visível nas pequenas mudanças operadas nos seus conceitos. Quem está no leme dos destinos humanos é Jesus, e ele não violenta consciências. Entretanto, deixa que a verdade apareça, quando o fruto se encontrar maduro, deixa que a água surja, quando o poço estiver pronto. A morte está cedendo lugar à vida, que é muito mais interessante. Não podemos dizer que não teve valor o medo da morte, tudo tem uma razão de ser e esse medo evitou muitos dissabores aos espíritos ignorantes, porém, chegou o momento das velhas crenças modificarem seus conceitos, abraçando Jesus em espírito e verdade. As religiões do passado se enfraquecem cada vez mais, pelas suas imposições de velhos conceitos alimentados pela ignorância, por não saberem discernir o que existe de real nos velhos escritos, que foram feitos para um povo ainda ignorante sobre as leis espirituais. A Bíblia é um livro importante, mas para quem sabe entendê-la. Nas mãos de fanáticos, ela é uma pedra de tropeço e uma fonte de temor para as criaturas ainda em estado de espírito infantil. Entretanto, o Novo Testamento vem fazendo mudanças, devido à época de sofrimentos por que a humanidade passou. E Jesus prometeu outro Consolador, que veio na forma de uma doutrina, ajustar consciências e dar novo ânimo às almas, mostrando um céu mais próximo e uma vida mais saudável para a humanidade. A morte está cedendo lugar à vida e a vida nos mostra grandes esperanças. Os mortos que agora dormem, que devem acordar pelos sons dos clarins da eternidade. Podes dizer com alegria: viva Deus! Viva Jesus! Viva a vida, dentro da qual estais, pelas vias da caridade. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.